Nossa! Não, essa história é maravilhosa. Bundão ali. Mas eu tô frustradíssima. Estamos aqui, gente. Tá muito chique, tá muito inteligente esse programa. Nossa, que pressão. Sabe quem é? Gabi. Gabi? Pode chamar de Gabi? Claro, pode chamar de Gabi, que nem mamãe. Gabi Brioli. Sim, gente. Ai, que Tô alegria. muito feliz. Você sabe o quadro que você tá participando, né? Sim. Hashtag. Minha Playboy. Mas eu tô frustradíssima. Por quê? Porque eu queria ter a minha capa aqui. Porque eu assisti a Adriane Galisteu nesse mesmo quadro e fiquei pensando que eu queria ter a minha fotinho com leite, ó. Você tem vontade de posar pelada? Não. Assim, na Playboy mesmo, numa revista que as Se a pessoas Playboy vão poder existisse? comprar. Não, eu não, acho que eu não conseguiria. Tem certeza? Certeza eu não tenho, É. não posso dizer, mas eu acho lindo, adoro no feminino, acho, assim, gostaria de fazer umas fotos, mas eu não sei se eu teria coragem de publicar. Eu já vi no Instagram recentemente, porque a Gabi, ela é minha companheira de academia. Pré-pandemia, né? pré-pandemia. Na época que eu malhava. Porque ela malhava, malhadeira. Mas olha, o resultado ainda está e está bombando. Que eu vi que você foi para umas férias aí paradisíacas, você sentada no coqueiro. É. Coqueiro. Biquíni neon. Corpaço, gente, corpaço. Você tipo, barriga tanquinho, bunda toda no lugar. Bunda te fazer inveja, a Anitta e Rafa Kalimann, suas amigas, Você assim. sabe, deixa eu fazer um. Você sabe que uma vez um paparazzi tirou uma foto da minha bunda enquanto eu tava com a Anitta? Não, essa história é maravilhosa. Eu não trabalhava com o público ainda, eu advogada ali, que ninguém me conhecia dentro do meu buraquinho da topeira. E a gente foi viajar, fomos pra Tulum. Eu, a Anitta, o Thiago e mais umas amigas. E a gente tá na praia. E a Anitta falou, amiga, vem aqui tirar umas fotos minhas. E eu com o telefone, sabe quando você tá fazendo, tirando foto da sua amiga. E aí a gente chega no hotel, alguém mandou uma mensagem falando assim, galera, tinha um paparazzi na praia pra tirar foto da Anitta. Theo. Eu falei, não. Esse cara não vai colocar minha bunda na internet. Você tava de biquíni, maiô? Biquíni. Sem canga, Era sem nada? Sem nada. Bundão ali. Sem fazer pose. Porque eu estava tirando fotos de outra pessoa. Uhum. E era um paparazzi gringo. Eu falei, não basta a minha bunda circular o Brasil. É, você circular o mundo, obviamente. E aí eu entrei no Google, atrás da minha bunda, desesperada, mas assim, a bunda estava ótima. Tava boa. Aí eu falei, obrigada paparazzi, entendeu? Porque não foi e nos outros dias a gente saiu, eu ficava assim, oi amiga, só fazendo a minha pose aqui, porque eu falei, vai que tem um paparazzi e já fica bom. Este quadro que se chama Hashtag é minha Playboy, você vai dizer pra gente, e é o que eu pergunto. Tá. Qual a sua Playboy? Não é qual a sua Playboy, você não fez a sua Playboy. Todo mundo tem uma Playboy que marcou a vida. Que tipo, ou por empoderamento, ou porque você achou a mulher bonita, ou porque você ficou com inveja dela, ou porque você achou a mulher feia, ou por qualquer coisa. Eu não lembro das revistas do meu irmão, eu lembro mais, enfim, de eu gostar das revistas, mais do que ver as dele. Talvez ele tenha. Rafael, depois você conta pra gente se você tem aí, qual Playboy é a sua preferida. Eu gosto muito da Adriane Galisteu, que você já entrevistou, sim. mas porque eu gosto muito dela. Entendi. Sempre gostei. Eu lembro que eu fiz um teste quando eu era pequena. E era uma propaganda, sei lá do quê. Você foi modelo? Pequenininha. Mas foi a atriz Mirinha? A atriz Mirinha não, fiz algumas propagandas. Eu não sabia disso. Eu mando depois. Olha só, gente, minha pesquisa tava meia bomba aqui, então vamos então cortar. Ninguém sabe. Ó, gente, é furo, vamos lá. Então eu gostava muito da Adriane, porque eu fiz esse teste, eu tinha que falar, oi, meu nome é Adriane. Eu era a Adriane Galisteu pequena. Pequena, mentira. Só que eu não fui aprovada, então. Outra Playboy que eu gostei muito, que é a da Dani Bananinha. Mentira, gente, que mulher surpreendente. Não, mas que eu vou contar mulher por quê. surpreendente. Vai contando o que eu vou fazer, vai contando. Esse quadro você conta umas coisas que você acha que você nunca ia falar. Quando eu fui fazer a minha cirurgia pra colocar prótese... Você tem peito? Tenho. Mentira. Não, peito de silicone? Eu tenho peito normal e aí dentro dele... Que é isso? Você tem um peito... Não, mas é um peito normal de silicone. E aí eu precisava saber o tamanho que eu queria. E eu levei pro médico a Playboy da Dani Bananinha. Gente, Dani Isso mesmo. Bananinha. Essa é a sua referência de peito? Mas seu peito tá maior que o dela. Mas é que eu não queria muito grande. Esse é o ponto, ó. Entendeu? Não queria que ficasse muito. Eu queria só um pouquinho. É uma referência Olha lá, tá vendo? Entendi. Natural, né? Não é pra Não, você mas é claro que eu comparar. vou comparar, ué, você não botou.
E ficou, ai gente, que legal que marcou isso. Você achava ela bonita, isso? Achava o corpo lindo. E é, né, gente? Belíssima. Dani Bananinha, beijo, tem que vir aqui falar Obrigada sobre a sua. por ter servido Olha de que inspiração no inspiração. molde. Gabriela Prioli, entendeu? Eu nunca pensei que eu fosse falar disso. Que maravilhoso, gente. Esse quadro tá aqui pra isso, pra falar de autopercepção, sexualidade, sensualidade. Você sempre teve uma relação boa com o teu corpo? Ah, não, nem sempre. Eu acho que é muito difícil você encontrar uma mulher que sempre tenha tido uma relação boa com o corpo. Não, nem com o corpo, nem com o cabelo. Eu durante muito tempo alisei o meu cabelo, eu usava o cabelo muito liso. Como eu tô na TV toda hora, eu não uso cabelo natural. Então você escova primeiro, depois você faz o babyliss ou qualquer outra coisa. Então é difícil eu estar com cabelo natural hoje em dia. Mas o meu cabelo natural, ele é bem ondulado. E eu não gostava, eu alisava. E hoje é raro você me ver com o cabelo muito liso, porque eu não me reconheço mais. Mas não lidei tão bem com isso. Tive uma fase pré-adolescência, assim, muito difícil de não entender. Eu comecei a usar óculos. Tipo o quê? 12 anos? 11? É, por aí. Foi péssimo, porque eu estudava numa escola que era na freguesia do Ó e era uma chácara. Essa que você ganhou a bolsa integral? Isso. Só uma pergunta, uma curiosidade, um parênteses. A bolsa integral você ganhou por aptidão de inteligência ou por grana? Não, por grana. Da sua família, você teve um pai contador e uma mãe fonoaudióloga, eles não tinham grana pra pagar isso, a escola? Meu pai era contador, minha mãe era fonoaudióloga. E aí meu pai morreu, né? Sim. Quando eu tinha 6. Que foi uma coisa punk, você na estrada, desceu do carro, ele desceu do carro? Ele desceu. Ele ouviu a gente tava voltando de um sítio, que era uma chácara, que a gente tinha em Itapecerica da Serra. E aí ele ouviu um barulho e encostou no acostamento num posto policial. Tava ele e um policial. E ele sai pra pegar as ferramentas, o policial fica na frente do carro e ele fica atrás. E aí um cara perdeu a direção, prensou ele contra o meu carro. Meu carro vira na contramão da rodovia, ele faleceu na hora. Ainda bem, porque aí não sentiu dor. Assim, ainda bem não sentiu dor. E você viu tudo isso? Vi. Eu tava dormindo, então eu acordo com a batida. O meu machucado foi um galo na cabeça. Eu acordei com a batida e a minha mãe tinha 32 anos. Nossa, viúva muito jovem, muito cedo. Eu tenho 35 hoje, minha mãe tinha 32, eu tinha 6, meu irmão tinha 4. E o carro vira na contramão da estrada e ela foi pegar a gente, tá? Ela pega um em cada braço, coloca a gente num lugar que tinha, sentadinho, e vai ver como estava meu pai. Então, tinha uma ambulância do outro lado da rodovia, que logo veio socorrer o meu pai. E ela pegou a gente, colocou num táxi, um táxi parou para ver o que tinha acontecido, ela ficou com medo de levar para o hospital, viu que a gente estava bem, não sabia muito o que fazer, meu pai tinha sido socorrido e pediu para o taxista levar a gente para casa da minha tia. E chegando lá, não tinha celular, não tinha nada, meu tio foi até o hospital para saber do meu pai, e ela ligou para um primo dela que é pediatra, e ele falou, você precisa tirar a roupa deles, porque eles podem ter machucado embaixo da roupa. E a gente morava num apartamento de 50 metros quadrados, tinha um banheiro com um box pequenininho, a gente não tinha banheira, nunca tinha tido banheira. E aí pra tirar nossa roupa e a gente não perceber, ela falou, e aí galera, vamos tomar um banho de banheira? Eu lembro disso, a gente ficou na banheira brincando, sem nem ter ideia. Assim. Que loucura. Ela segurou super, minha mãe é muito legal. E você então não tinha, assim, não foi uma experiência traumática ali, foi mais experiência surreal. Eu acho que eu tenho um trauma do susto quando eu tava dormindo. Eu percebo isso, eu percebi depois, foi recente, na verdade, fazendo terapia e tal, eu percebi que às vezes eu ia dormir e eu sentia muita angústia, muita ansiedade, vai acontecer alguma coisa. E o Thiago me perguntava, mas você tá com medo do quê? Eu falava, eu não sei. Eu vou acordar e um desespero. E aí eu consegui relacionar os dois sentimentos, porque é isso. De repente a minha vida tinha virado de ponta cabeça. E aí como vocês ficaram sozinhas, aí não tinha grana e aí que você foi pedir a bolsa? Então, é mais legal que isso, a gente não precisou pedir. O meu pai trabalhava numa empresa o dia todo e fazia uma pós à noite pra conseguir subir o cargo, né? Sabe aquelas coisas, se você tiver o grau, você sobe? E a dona dessa escola, do Campos Sales, ela era amiga da minha avó, que minha avó tinha dado aula de música lá. E ela viu, a minha mãe pediu pra minha avó cuidar da matrícula, sei lá, e a dona da escola ligou pra minha avó e falou, o que aconteceu com o seu genro? Ela falou, meu genro faleceu e é isso, tá? Eu preciso encerrar a matrícula. E ela falou, Lenice, o que seus netos precisam? Ela falou, olha, isso é muito bom, porque minha mãe tentou falar com o diretor da outra escola, mas ele não atendeu ela.
ela não queria não pagar. O que ela só queria era, eu vou passar por um momento difícil. Se eu atrasar, só não constrange os meus filhos, não cobra na frente dos outros. Ela tinha esse medo. E ele não atendeu. E ela começou a ficar muito aflita, porque, enfim, né? Se a minha mãe não trabalha, ela não ganha. Claro. E ela tinha acabado de ficar viúva com 2 filhos. Claro. Então você tem... E aí ela ofereceu a bolsa, não só pra nós dois, pra mim e pro meu irmão, mas pros meus 2 primos, porque a minha tia levava e buscava pra minha mãe conseguir trabalhar. Maravilhoso, Sim, gente. foram muito legais. Daí aí você, passaram-se os anos, você ficou traumatizada com o seu corpo com exato, 11 anos. pera. Aí eu saí da escola, que era essa escola que a gente era criança, até eu era criança. E aí eu fui pra essa escola que era outra unidade. E as pessoas usavam calça jeans e camiseta rasgada. E aí eu falei... Você usava o quê? Você usava... Moletom. Eu não. não tinha calça jeans. Não tinha calça jeans. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei, mãe, eu preciso de uma calça jeans, eu sou uma criança, as pessoas são adolescentes. E a gente foi numa loja, eu lembro o nome da loja, eu tentei experimentar calça jeans, não consegui, porque eu achava duro, muito justo. A gente comprou uma calça de moletom que imitava jeans, pra você me conseguir ficar adaptar. confortável. E aí eu comecei, e eu percebi, por exemplo, então eu usava óculos, eu ainda não sabia arrumar o meu cabelo. Imagina, aí eu fui atrás, por exemplo, de usar lente, porque eu nunca tinha usado, de entender como funcionava o meu cabelo, de buscar as roupas. Você usa lente, é isso? Uso. Eu tenho 7 graus de miopia. Mentira, você é cega? Total. De miopia. E aí você tirou os óculos pra não ficar patinho feio, é isso? Eu uso óculos hoje em dia. Mas é que até você entender como é que você vai se colocar... Imagina, eu descobri nessa escola, quando eu passei pra 5ª série, que todo mundo já tinha beijado na boca. Você beijou com quantos? Eu beijei com 14. Você perdeu a virgindade com quantos? A gente faz essa pergunta, é um clássico do Minha Playboy. Fala, quem foi? 18. 18? É. E era namorado? Era. Foi gostoso? Era um namorado, foi ok. Demorou, acabou? Demorou. Não, demorou. Namorei muito tempo antes de perder a virgindade e depois fiquei mais um tempo até acabar. Assim. Mas eu acho que eu fiz as coisas no tempo correto, mas eu fui muito zoada, porque na minha turma eu sempre era atrasada. Qual a razão desse seu processo mais tardio? Eu não acho que tem razão, não. Eu acho que eu sempre fui muito consciente de que seria no momento que eu estivesse confortável. Você acha que tem a ver com essa... por ser self-conscious, ter essa noia de corpo, que você só foi perder a virgindade com 18? Não consigo te dizer mesmo que tenha sido esse o problema. Eu acho que eu queria me sentir confortável com alguém que eu me sentisse confortável. Eu lembro muito da minha adolescência de diversas oportunidades, porque mulher é difícil, viu, crescer mulher. Porque os homens acham que eles precisam te forçar alguma coisa. E eu passei por diversas situações muito delicadas. Forçar de tipo abuso, você tá falando? É. Você teve situações de abuso na sua infância, adolescência, sempre? Não posso dizer sempre, mas tive algumas. Na infância, acho que eu me conscientizei disso muito depois. Na hora, não. Não. E aí, adolescente, eu já conseguia me impor. Não que não seja delicado, ruim, nem constrangedor e tudo mais. Mas eu falava, não, vamos submeter a isso, e acabou, entendeu? Mesmo depois, durante a minha vida, eu sempre falei que a gente precisa encontrar aquilo que nos satisfaz. Não é, você não pode transar no primeiro encontro porque senão o homem vai achar que você é isso, um homem, mulher, sei lá, quem você estiver se relacionando. Mas também não tem que ser, você tem que, pra você ser descolado. O que eu acho é que você tem que fazer o que você quiser, o que você tiver afim. Né? Não dá pra você incorporar um padrão porque aquilo parece ser o adequado. Gabriela, mas eu não sei exatamente o que eu acho adequado. Então vai tateando, vai sentindo. E aí quando você estiver seguro de que, ok, isso me parece o adequado, aí você segue. Eu gosto dessa coisa de se respeitar muito, no teu momento, quando você achar que é legal. Eu vi, você falou em alguma entrevista, quando eu estava pesquisando sobre você, que você passou por um processo de relacionamentos tóxicos na sua vida, é isso? Eu tive relacionamentos muito saudáveis, até um determinado momento eu sei exatamente quando minha chave virou. Claro que devia ter alguma coisa dentro de mim já um pouquinho desconcertada, mas eu namorava uma pessoa e a gente terminou de um jeito muito interessante. Eu era uma pessoa que tinha se formado pouco antes que eu na faculdade
E quando você termina a faculdade de Direito, tem a OAB, né? Isso. E eu lembro que eu ajudei muito esse então namorado na prova dele, eu fazia os trabalhos para ele poder estudar. E aí chegou a minha vez de fazer a prova. E eu fui muito bem na minha primeira fase da OAB. Muito provavelmente porque eu era estagiária do Ministério Público, então eu não ia exercer, eu não precisava, eu estava tranquila na prova. Acho que esse foi o... Mas fui muito bem. Enfim, por uma coincidência ou não, deu certo. E ele ficou muito incomodado, porque ele não tinha passado de primeira, foi um problema. E ele terminou comigo dizendo que ele estava incomodado por isso. Você ficou arrasada? Fiquei, mas ok. E aí eu lembro que a gente estava separado, eu ali, terminando a faculdade e tal. Eu saí com outra pessoa. Nesse período que eu estava sem ele, a gente estava terminado um mês. E aí passou um tempo, a gente voltou. E eu parei de sair com essa outra pessoa e um dia ele entrou no meu computador e viu as mensagens que eu tinha trocado com essa pessoa, num período que eu não estava com ele. Era o dia minha festa de formatura, porque você termina depois, você se forma, né? E eu prestei a OAB ainda na faculdade para o povo entender essa linha do tempo meio louca. Porque você pode, no último ano da faculdade, você já pode fazer a prova, você não precisa já ter se formado. E eu lembro dele me ligar e falar que eu era uma vagabunda e todas aquelas coisas. E o problema, Theo, não foi ele falar. Foi eu acreditar. Então eu lembro onde eu tava quando ele me ligou e começou a falar todas essas coisas. Eu lembro do meu desespero, porque eu queria explicar pra ele que eu não tava com ele. Enfim, que ele não podia ter entrado no meu computador. Eu lembro depois dele me xingar, de tudo que ele podia me xingar, era o dia da minha festa de formatura. Eu liguei pra minha mãe e eu falava pra ela, ele falou isso, ela falava, ele invadiu o seu computador. Eu falava, não, mas... E ela tentando me mostrar, olha, escuta, tá errado. E eu falava, mas aí ele falou que eu sou isso e aquilo. E ela falava, mas o problema é dele o que ele falou. E ela falou pra mim, ela falou, Gabi, você tá acreditando nas coisas que ele tá falando pra você. E eu acreditei. E aí, Theo, foi ladeira abaixo. Porque depois eu ainda voltei com essa mesma pessoa. Voltou com esse mesmo? Voltei, pouquíssimo tempo. E sua mãe? Sensatíssima. Não, né? minha mãe sempre foi uma pessoa que conversou muito abertamente, mas ela falava, se você tiver que quebrar a cara, você vai ter que passar pelo seu processo de aprendizado. Eu cheguei a voltar, mas aí eu tive um outro relacionamento muito difícil, com muito ciúme, muita cobrança depois dele. E aí eu tive um terceiro, que foi o pior de todos, um relacionamento dificílimo. Eu vivi uma vida tão tensa que eu vomitava todos os dias de nervoso, todos os dias. Mas era tenso por quê? Que tipo de... Era abuso físico, não, abuso moral mesmo? Era mesmo tipo de xingamento, Sua vagabunda. Em qualquer briga, e aí depois, claro, estou arrependido. Exato. Eu tenho coisas ainda, conversas assim, eu tá na academia, no transporte. E aí ele começava a me mandar uma mensagem assim, por que você tá no WhatsApp? Eu falava, porque eu tô falando... Porque você está online, não? Tô falando com as pessoas. E aí, mas assim, do nada, caos. Xingamento. Aí eu ia pra casa, ele não olhava, a gente chegou a morar junto, ele não olhava pra minha cara. Já aconteceu de quebrar um prato de comida. De ficar dias sem falar comigo. Quebrar um prato que falando com você, já no chão, assim, quebrando, assim, não, socando? porque era assim, ele chegava em casa, eu tinha ido mais cedo pra casa, tinha arrumado as coisas, sabe aquela, monta uma máquina de roupa clara, outra máquina de roupa escura, e aí se não encher a máquina de roupa escura, você lava ali a meia no tanque, enfim, fiz o jantar. E aí quando ele chegava, ele falava, nossa, esse chão tá sujo, né? Eu falava, poxa vida, gente, vim aqui, fiz isso, é pra jogar na cara, não precisa. E eu falava, nunca chegava em casa, se eu ligava pra perguntar, era um caos. Me tratava muito mal. Então eu vivia sem saber o que eu podia fazer. Você não tinha vontade de nem passar pela cabeça, preciso terminar com esse cara, nada. Você achava que era assim? Passava, mas eu tinha vários problemas. Primeiro que a gente tinha amigos em comum e ele sempre foi uma pessoa que teve dificuldade em algumas relações e as pessoas colocaram em mim, você vai solucionar os problemas dele. Então eu tinha decidido ir morar com ele e eu falava, e aí? Saio? Nem tento? E aí, ao mesmo tempo, eu pensava que todo mundo dizia... Tipo que Madre Teresa de Calcutá, você? Sei lá, mas aí todo mundo fala pra gente assim, todo relacionamento é difícil. Eu não sabia difícil quanto. Entendi. Ninguém gostava, todo mundo, claro, respeitava e tal, mas uma pessoa que nitidamente também estava enfrentando seus problemas, mas foi um momento muito, muito difícil da minha vida. Eu ligava pra minha mãe todos os dias chorando, eu vivia muito infeliz. E aí, depois que eu terminei com ele, basicamente eu aproveitei uma hora que ele saiu de casa e tirei todas as minhas coisas e saí, foi assim. Foi assim, teve que sair fugida. Foi a coisa mais fofa, porque
Meu irmão e meu padrasto foram me ajudar. E quando eu cheguei na casa, eu sentei no sofá e falei, eu não vou conseguir. E meu irmão falou, meu irmãozinho falou, então senta que a gente consegue pra você. Ele quebrou o pé, carregando as coisas nas costas. Ai, que linda essa história! E quando eu lembro de eu chegar na casa da minha mãe com as minhas malas todas no carro e eu falava assim, gente, eu tô me sentindo invencível, porque eu saí disso. E na época eu tive problemas no lugar que eu trabalhava, e eu lembro de falar, não interessa, qualquer consequência que eu possa ter, entendeu? Porque eu vou sair desse ciclo. E o que eu percebi foi, eu sempre fui uma mulher forte, e eu procurava uma pessoa forte, mas eu confundia força com agressividade. Então eu me colocava nessa situação, porque eu buscava as pessoas agressivas. E aí quando eu me dei conta disso, porque eu conheci o Thiago, meu marido, e ele era o cara mais doce que eu já tinha visto, e ele é a pessoa mais segura e mais forte que eu já conheci. Eu falo que eu precisei viver isso pra... Preferia não ter vivido, mas enfim, a gente precisa ressignificar as nossas dores de alguma maneira, porque senão a gente fica mal, né? Mas então, o ter vivido isso, que foi horrível, me permitiu valorizar o Thiago. Quando eu conheci o Thiago, eu já tinha entendido, porque eu teria deixado ele passar. Porque eu ia olhar pra um cara com a personalidade dele e pensar, ai não, ele não é forte. Ele é forte. Porque na agressividade tá toda a insegurança, entendeu? Só que era isso que eu não entendi. Eu falo que eu precisei fazer um movimento que foi me apropriar de mim e da minha história. Então a pessoa só consegue te pegar, e o abusador ele te pega onde ele percebe que você tá fragilizada. Ele te conhece o suficiente pra encontrar aquilo que dói dentro de você. Porque a gente sabe que crítica é assim, né? Então ele acha as tuas dores. Por isso que você precisa, pra estar numa relação saudável com outra pessoa, fazer as pazes com a sua dor, com aquilo que é sombra, com aquilo que é defeito, com aquilo que é falha. É entender que a sua história é uma história completa. Você é o que você fez de maravilhoso e você é tudo que você tropeçou. E ninguém tem o direito de ir lá colocar o dedo na sua ferida. E se a pessoa vier e falar, olha aqui sua ferida, eu vou colocar, você fala, é minha ferida mesmo, tá aqui, ó. Isso mesmo, gente, tá vendo? Plena, rica, famosa, casada com um homem lindo, gente. Ele é lindo. O marido dela é tão lindo, Thiago Jetlag, gente, que era modelo, dupla de sucesso com o Paulo, né? É. Arrasa, casou. Vocês se conheceram na nossa academia? Foi, mas no Higienópolis. Aí tem uma coisa muito legal. Minha mãe sábia. Eu ligando pra ela, né, desesperada, vivendo aquele relacionamento horroroso. Liguei pra ela e falei, mais uma vez. E um dia ela falou, filha, eu te amo, você pode me ligar quantas vezes você quiser. Mas assim, você não tem outra coisa pra fazer? Vai fazer um curso, uma academia. E eu lembro que eu falei pra ela, eu queria me matricular nessa academia, mas enfim, ela tá um pouco fora do meu orçamento, acho meio cara a mensalidade e tal. E ela falou, você tá fazendo... Hoje em dia rola uma pergunta? Rola. É isso aí, gente. Aí ela falou pra mim, amada, você tá pagando 4 vezes por semana de terapia. Aí ela falou, vai fazer uma academia. Vai pra academia. E aí eu fui. E aí eu conheci o Thiago. Mas foi assim de cara já? Não foi de cara. Eu tava indo na academia, de repente passou um cara lindo, achei lindo. Você sabe que ele tava saindo, né, quando eu conheci ele. Saindo da academia? É, eu cruzei, assim, ele indo embora, eu entrando. Eu falei, gente, que homem lindo. Eu cogitei perguntar pra um dos funcionários da academia quem era. Eu falei, não, se o cara me delatar vai ficar ruim, né? Aí eu fiquei ali na minha, esperei encontrar com ele de novo. Aí uns amigos meus, eu tinha um grupo de amigos maravilhoso, só os meninos, maravilhinda, você imagina o grupo. E só eu era a única mulher, exato. Já entendi. E aí os meninos colegas. assim, nossa, que jet boy lag, é esse, jet lag? curtindo as nossas fotos, que eles tinham ido numa festa e tal. E aí eu vi a foto e falei, é o cara da minha academia. E aí diz, o Thiago Cetra, que é meu stylist, meu amigo, estava nesse grupo, estava paquerando o Thiago Mansur, né? E mandou a foto. E aí eu fiz o quê? Furei o olho da galera. O seu stylist estava chavecando? Mandaram no grupo. Tava O chavecando grupo o era Thiago? com ele. E aí eles mandaram falando, nossa, esse cara que é lindo e tal. E eu mandei uma mensagem falando assim, mas ele é gay?